O filme começa em 1988, mostrando Danny Maccabi com 22 anos. Ainda jovem e prestes a se tornar médico, ele está apaixonado e planeja se casar em breve, pouco antes da cerimônia de casamento começar. Danny ouve sua noiva conversando e descobre que ela o traiu e está com ele apenas porque ele será um médico bem-sucedido e financeiramente estável. A revelação é devastadora para Danny, que deixa o casamento antes da cerimônia, ainda usando sua aliança de noivado. Completamente arrasado emocionalmente, Danny vai para um bar, onde passa horas bebendo sozinho e lamentando o que descobriu. Durante esse momento de vulnerabilidade, ele percebe algo surpreendente. Uma mulher bonita, Minka Kelly, se aproxima dele demonstrando empatia e interesse. Ela nota a aliança em seu dedo e automaticamente assume que ele é um homem casado infeliz em um casamento sem amor. A atenção e a compaixão que Danny recebe dessa estranha o fazem perceber que a aliança funciona como um ímã para mulheres compassivas. Ele passa a noite com ela e aquela experiência muda completamente sua perspectiva sobre relacionamentos. A história avança 23 anos para 2011. Danny agora tem 45 anos e é um cirurgião plástico extremamente bem-sucedido em Los Angeles, trabalhando em uma clínica luxuosa. Ele é rico, confiante e vive cercado de conforto. No entanto, emocionalmente permanece preso ao trauma do passado. Danny transformou aquela descoberta acidental em um estilo de vida. Ele usa uma aliança de casamento falsa e inventa histórias elaboradas sobre um casamento fracassado para conquistar mulheres sem nunca criar vínculos emocionais genuínos. Para ele, isso se tornou uma proteção contra a possibilidade de ser ferido novamente. No consultório, Danny trabalha ao lado de Catherine Murphy, sua gerente de escritório, assistente, dedicada, organizada e extremamente competente. Catherine é mãe divorciada de 2 filhos, Meg e Michael, e enfrenta o desafio diário de equilibrar o trabalho intenso com a criação das crianças. Ela conhece Danny há anos e é sua melhor amiga. Catherine sabe perfeitamente quando ele está mentindo e não hesita em confrontá-lo sobre suas atitudes irresponsáveis com as mulheres. Mas, apesar de discordar de suas escolhas, permanece ao seu lado como a pessoa mais estável e confiável em sua vida. Há uma química sutil entre eles que nenhum dos dois reconhece conscientemente. A rotina previsível de Danny muda completamente quando ele conhece Palmer Dodge em uma festa. Palmer é uma jovem professora de matemática do 6º ano. Bonita, descontraída e autêntica, Danny estava sem sua aliança falsa naquele momento, pois a havia tirado para ajudar um menino que se machucou ao cair das escadas, distraído pela beleza de Palmer. A conversa entre os dois flui naturalmente desde o primeiro momento. Eles riem juntos, trocam histórias pessoais e demonstram uma conexão imediata e genuína. Pela primeira vez em muitos anos, Danny se sente verdadeiramente interessado por alguém além do nível superficial. A atração é mútua e intensa. Eles passam a noite juntos na praia. Porém, na manhã seguinte, Palmer encontra a aliança de casamento no bolso da calça de Danny. Imediatamente, ela fica furiosa, assumindo que ele é casado e se afasta completamente, deixando claro que não se envolve com homens comprometidos. Palmer é especialmente sensível a isso porque seus próprios pais se divorciaram devido à infidelidade. Danny entra em pânico ao perceber que pode perder alguém que realmente tocou seu coração. Desesperado e agindo por impulso, ele inventa rapidamente uma história. Diz que está em processo de divórcio de uma mulher chamada Devlin Adams, nome que ele pega de uma rival de faculdade que Catherine havia mencionado, que o traiu repetidamente com um homem chamado Dolph Lundgren, não o ator. Ele ainda carrega a aliança, explica Danny, porque o divórcio não foi finalizado. Palmer, embora relutante, decide acreditar nele e continuar se vendo. No entanto, alguns dias depois, Palmer insiste em conhecer a futura ex-esposa de Danny. Sem saída, Danny pede a Catherine que finja ser Devlin, sua futura ex-esposa. Catherine concorda relutantemente. E eles vão às compras na Rodeo Drive para comprar roupas adequadas para ela parecer uma esposa troféu.
Durante o encontro inicial entre Catherine, fingindo ser Devlin, Danny e Palmer, tudo parece ir bem até que Catherine atende uma ligação de seus filhos. Palmer ouve a conversa e automaticamente assume que as crianças são filhos de Danny e Catherine do casamento deles. Querendo conhecer as crianças, Palmer insiste em encontrá-las sem saída. Danny convence Catherine a incluir Maggie e Michael na mentira, dando-lhes os apelidos falsos de Kiki D e Bart, respectivamente. As crianças, especialmente Maggie, percebem rapidamente a situação e começam a se divertir com aquilo. Maggie até adota um sotaque britânico falso durante toda a farsa. As crianças passam a chantagear Danny abertamente, exigindo presentes caros, privilégios especiais e favores diversos em troca de manter o segredo. Michael, mais tímido e carente de uma figura paterna, desenvolve uma admiração genuína por Danny e começa a vê-lo como um modelo masculino. A situação se complica ainda mais quando Palmer menciona que vai ao Havaí. Michael, aproveitando-se da situação, chantageia Danny na frente de Palmer, exigindo que todos viajem juntos para o Havaí. Danny acaba concordando, acreditando ingenuamente que conseguirá encerrar a farsa durante a viagem, mostrando a Palmer que ele e Catherine estão completamente separados e prontos para seguir em frente. No aeroporto, todos são surpreendidos pela aparição de Ed Sims, primo de Danny. Ed está fugindo do novo namorado de sua ex-namorada, um lutador de UFC, porque enviou uma foto inapropriada para ela. Para poder viajar com eles ao Havaí, Ed adota um disfarce austríaco e se faz passar pelo Dolph Lundgren, que Danny havia inventado anteriormente. Ed adota um sotaque austríaco completamente falso e se apresenta como vendedor de ovelhas. Para manter as mentiras, Danny e Catherine são forçados a trazê-lo junto. No Havaí, tudo se torna progressivamente mais complicado. Danny conta a Ed que está considerando pedir Palmer em casamento. Danny tenta equilibrar seu papel de homem recém-divorciado e romântico, interessado em Palmer, enquanto Catherine precisa manter a pose de ex-esposa que superou o passado. As crianças continuam criando situações constrangedoras e extraindo o máximo de vantagens possível da situação. Ed exagera completamente em seu personagem, criando momentos hilários, mas também embaraçosos. Durante a viagem, acontece um encontro inesperado. Catherine descobre que Devlin Adams, Nicole Kidman, a verdadeira Devlin, que era sua colega da época de faculdade e sempre a deixou insegura, está hospedada no mesmo resort com seu marido, Ian Maxton Jones, Dave Matthews, que supostamente inventou o iPod. Devlin costumava competir com Catherine na faculdade, sempre se gabando de suas conquistas, e agora ostenta uma vida de sucesso e felicidade conjugal, movida por orgulho e pela necessidade de mostrar que também é bem-sucedida. Catherine apresenta Danny como seu marido na frente de Devlin. Ao invés de admitir que é uma mãe solteira divorciada, a mentira sobre a mentira cria situações cada vez mais absurdas, mas também força Danny e Catherine a agirem como um casal apaixonado e feliz. Durante esses momentos de encenação, ambos começam a perceber que a química entre eles é absolutamente real, não apenas fingimento. Diversas cenas ao longo da viagem mostram a verdadeira natureza do relacionamento entre Danny e Catherine. Palmer decide passar tempo com Catherine, permitindo que Danny passe mais tempo com as crianças. Danny ensina Michael a nadar, e Catherine e Palmer observam admiradas. Catherine novamente encontra Devlin, que a convida junto com Danny para um jantar. Ed concorda em sair para jantar com Palmer, para que Danny possa ir com Catherine. No jantar, Devlin pede a Danny e Catherine que digam um ao outro o que mais admiram no outro. Incapazes de inventar tantas mentiras tão rapidamente, eles acabam dizendo coisas honestas um para o outro, e Danny e Catherine começam a sentir uma conexão verdadeira. No entanto, quando Palmer e Ed retornam do jantar deles, Palmer sugere que ela e Danny se casem imediatamente, já que Ed bêbado havia contado a ela sobre os planos de Danny de pedir alguém em casamento. Danny e Catherine ficam surpresos com a proposta, mas Danny acaba concordando. Danny mais tarde liga para Catherine expressando sua confusão,
Mas Catherine diz que estará aceitando um emprego em Nova York, que ela havia mencionado anteriormente, para ter um novo começo em sua vida. No dia seguinte, Palmer confronta Catherine sobre os sentimentos de Danny por ela, o que Catherine descarta. Catherine então encontra Devlin em um bar e admite que fingiu estar casada com Danny para evitar constrangimento. Devlin confessa que está se divorciando de Ian porque ele é gay, e que Ian não inventou o iPod, mas na verdade ganhou seu dinheiro processando os Dodgers de Los Angeles depois de ser atingido por uma bola fora. Catherine confia em Devlin sobre estar apaixonada por Danny, mas então, Danny aparece atrás dela dizendo que não vai se casar com Palmer porque está apaixonado por Catherine, e eles se beijam. Palmer acaba conhecendo um jogador de tênis profissional que compartilha seus interesses, e Danny e Catherine eventualmente se casam. As cenas finais de Esposa de Mentirinha mostram todos, incluindo membros da família de Danny que sua ex-noiva havia zombado, sua irmã e seus pais, dançando felizes na recepção do casamento. Nos momentos finais do filme, a narração de Danny observa que, dali em diante, quando ele falar sobre sua esposa para as pessoas, não terá mais que dizer todas as coisas horríveis que costumava dizer.